Então, o livro de Osés são 14 capítulos, né? São capítulos bem proféticos. E nós vamos ler um pouquinho do capítulo 2, na sequência, né? Eu só quero fazer com vocês um resumo dessa primeira porção, que o nome dessa porção é Bemidbar no deserto. Amém, queridos? Que vai do capítulo 1 de Números, tá bom? Nós falamos já na introdução, até o capítulo 4, beleza? Pode ficar à vontade, tá? Se quiser tomar seu assento, você fique à vontade, que eu vou fazer aqui primeiro uma introdução desse capítulo 1, né? E do 2 até o 4, tá? Então aqui no capítulo 1, Deus vai tratar do censo, né, de Israel, como nós falamos, né? Deus vai organizar, ver quantas famílias são, quem vai ser o representante de cada tribo, né? Enfim, ele vai fazer toda essa relação aí. E aí aqui no capítulo 2 é colocado a ordem das tribos no acampamento. Então vai ser organizado aqui também no capítulo 2. Tá, lembrando que também no versículo 47 do primeiro capítulo de Números, fala sobre os levitas, que eles não são incluídos nessa contagem. Por quê? Porque eles são responsáveis pelo serviço no templo, né? No caso aqui no tabernáculo, né? No serviço da casa do Senhor. E aí no capítulo 2 nós temos as ordens, né, dos acampamentos, que aí eu vou passar aqui a imagem para você ver. Ele vai passar para mim, só para você ver, visualizar aquilo que eu falei no início, né, da organização das tribos. Ficava o tabernáculo lá no meio e você começa a ver o acampamento deles. Ali são os acampamentos que eram colocados e ali os sacrifícios, né, todo o culto estava acontecendo. E aí ao redor várias tribos. E aí só que Deus vai dizer uma ordem como cada tribo de Israel é organizada. Também pode avançar para o próximo. Então tá aí, ordem das tribos no acampamento, Números, né, capítulo 2. Então você vai ter assim, proporcionalmente ali a tribo de Judá, lá ali à frente. Não sei se você observa, mas a tribo de Judá, Issacar e Zebulon, elas ficavam na frente da entrada da tenda da congregação. Você consegue perceber? Então dá para você visualizar quem ficava em frente à tenda da congregação: Judá, Issacar e Zebulon. Eram grupos de tribos, no caso, né? 3 tribos formando 4 pontos, né? Ou seja, 4 grupos de 3, no caso, né? De tribos. Então cada grupo tinha 3 tribos, fechando o total de 12. Então ficava bem ali. E o lado oposto do tabernáculo fica Benjamim, Manassés e Efraim. E aí do lado direito temos, ou melhor, do lado esquerdo temos Dan, Aser e Naftali, ou Asher, também você pode chamar Asher, né? Tem muitos judeus chamados Asher, né? Asher Stater, que é um judeu messiânico que escreveu muitos livros sobre liderança, vem desse nome, tá? A gente fala Aser, né? Pode ser Asher também, em hebraico é escrito assim, é um H ali no meio, entre o S e o R, né? Asher. Bom, aí do lado direito temos a tribo de Gade, Ruben e Simeão. Lembrando que tem um detalhe também interessante, né? Os filhos dos levitas, eles também vão compor esse exército aí, né? Alguns filhos de levitas. Mas levitas que eu falo que não assumiram o papel de sacerdotes. Porque assim, tinha levitas que eles não estavam no tabernáculo para ajudar, mas eles tinham um serviço de apoio ali em todas as tribos, tá? Aí eles foram chamados de exércitos, né? Aí existe um debate para saber se realmente esse número que está aí na Bíblia realmente é um número literal, porque aí eles falam, poxa, mas é um exército muito grande, 53 mil, né, de um ponto, 43 de outro. Alguns vão questionar dizendo que na verdade seriam 43 líderes, mais 1.000 e poucos soldados. Mas assim, existe um debate. Eu prefiro crer que é literal. Eu prefiro crer que é literal, até porque não vieram poucas pessoas também lá do Egito, então tinha muitas pessoas ali. Lembrando que esse exército era composto de pessoas de 30 anos para cima, aliás, de 20 anos para cima até 60 anos, que compunha esse exército, tá bom? Muito bem. Então temos o exército de Judá, aí tem os Gersonitas ali também, né, que davam apoio aos Coatitas, os Meraritas
E aí Moisés, Arão e os sacerdotes na frente, né? Ali também na frente da tenda. Então, bem interessante. Eu acho que não tem mais, né? Acho que é só isso que eu coloquei, né? Então, beleza. Se quiser voltar, pode ir para a página lá. Deu para visualizar legal? Tranquilo. Então, vamos avançar. Muito bem. Então, aí era como as tribos estavam organizadas, né? Bem interessante entender isso. Aí no capítulo 3 nós temos o número e os ofícios dos levitas, ok? Então fala aqui com mais detalhes sobre alguns ofícios dos levitas. Lembrando que naquela imagem que estava, até aí, né? A imagem que forma da Bíblia, na Bíblia da Bispa tem a formato da cruz, né? Como é isso, uma visão geral de cima. Parece que a tribo de Judá ela era mais numerosa, as outras tribos iam mais à frente e aí formavam uma ideia de uma cruz, né? Pois bem, então assim, aqui no capítulo 3 vai ter a enumeração, né? Vai ser enumerado ali alguns ofícios dos levitas, isso não vai entrar aqui em detalhes. Aqui no capítulo 3, no versículo 40, continuando aqui, tem o resgate dos primogênitos, porque existe um princípio na Bíblia, queridos, que nós vamos ver em boa parte do Antigo Testamento, que tudo que nasce primeiro é do Senhor. Tudo que vem primeiro é do Senhor. Então, assim, os primogênitos são do Senhor, né? Então assim, tudo tem uma ideia de princípio, daquilo que começa, que dá início, né? Tudo pertence ao Senhor. Então, por isso que por exemplo, aí que tem um negócio que eu não vou entrar, uma coisa interessante que eu não vou detalhar, mas era quando havia aquela situação da pessoa querer resgatar aquilo que ela já tinha ofertado. Havia essa possibilidade. Só que o que acontece? Ela tinha que pagar o que ela ofertou mais 1/5 daquilo do valor ainda em cima. Justamente para ninguém querer lançar mão daquilo que é do Senhor, digamos assim. Então, por isso que a Bíblia vai falar de princípios, que a Bíblia fala de dízimo, de ofertas, porque tudo, não só o dinheiro, mas tudo é do Senhor. Tudo, nada é nosso. Até se nós pararmos para pensar e meditar, assim, ninguém falou assim, eu vou vir à existência. Não, quando você dá por entender das coisas, você já está nesse mundo. Então, só isso já mostra que ninguém tem controle da existência, né? Das coisas, enfim. E aqui tem os deveres dos coatitas, tá? Esses coatitas, aqui no capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim, e disse o Senhor a Moisés e Arão, levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Eu não recordo agora, mas se eu não estou enganado, esses coatitas que estavam ali, os meraritas, eles eram ali ligados aos levitas. E parece-me que eles eram aqueles responsáveis de, quando o tabernáculo ia indo, eles iam também desmontando e remontando ali, dando apoio na parte externa ali do tabernáculo, junto com algumas pessoas das tribos. Porque a parte mais interna, os sacerdotes davam conta, mas aquela parte mais externa do tabernáculo tinha um grupo ali para dar um apoio, tá bom? Aqui, capítulo 3, versículo 17 diz assim, são estes os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari, ou Merari, né? Aí esses são os filhos de Gerson, aí vai enumerando os filhos de Levi, tá bom? Então, é bem provável que esses aí eram que eles estavam dando o apoio ali para desmontar e remontar o tabernáculo. Aquilo que a bispa também já falou, né? Todos ali cooperavam de alguma forma, né, para o bom andamento ali, e as tribos ao redor faziam a retaguarda do tabernáculo, né? Muito bem. E aí no capítulo 4 nós temos os deveres dos coatitas. Por exemplo, ele fala bem aqui, versículo 4 do capítulo 4 de Números. É este o serviço dos filhos de Coate, está tendo a congregação nas coisas santíssimas. Quando partiu o arraial era o grupo ali, né? Aqui. Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Versículo 7. Também sobre a mesa
da proposição estenderão o pano azul e sobre ela porão os pratos e recipientes do incenso, as taças, as galhetas, também o pão contínuo estará sobre ela. Então aqui ele vem vai começar a explicar aqui como é que eles deveriam fazer o serviço. Aí no versículo 21, os deveres dos gersonitas. Lembra lá que no capítulo 3, verso 17, nós falamos dos filhos de Levi? E aí no versículo 29 fala os deveres dos filhos de Merari, ou Merari, né? Ok? Aí no versículo 34 do capítulo 4 ainda, número dos coatitas, vem dizendo a quantidade aqui, né? As famílias. O número dos filhos de Gerson, no versículo 38, e no 42, os filhos de Merari. E no versículo 46, o número de todos os levitas, ok? Tranquilo? Então aqui, por isso que o livro começa a ser chamado de números, porque ele começa a enumerar essa quantidade de deveres, de pessoas, né? Assim foi posto, né, esse nome pelos tradutores lá para da Bíblia hebraica para a Bíblia na tradução grega, ok? Na Septuaginta especificamente. Aí no capítulo 2, você vai ver o profeta, no capítulo 2 de Oséias agora, tá? No profeta Oséias, tá? Ele vai falar sobre a infidelidade do povo de Israel, tá? Porque veja, Deus prepara o povo, leva lá para o Egito, do Egito para a terra prometida, deserto, terra prometida, prepara o povo, dá seus mandamentos, seus princípios. Mas aí, queridos, é o seguinte, aqui eu já vou fazer um contraponto. Lembra que nós falamos no início que Deus, por isso que o tema que eu coloquei, né, uma vida organizada com Deus para vencer no deserto. Então, Deus nos chama para a organização, só que no processo eu posso até me manter um tempo. Só que esse processo de se manter organizado, ele deve ser contínuo. Eu vi até, isso aqui não é palavra motivacional, é Bíblia mesmo. Por exemplo, a gente não deve fazer o que é certo só quando eu sinto vontade. Porque se eu pensar em fazer as coisas só quando tiver vontade, a bem da verdade é que a gente só vai fazer aquilo que nos dá prazer carnal, a gente faz. Isso de forma mais imediata. Mas aquilo que aparentemente não dá um prazer na carne, a gente não quer fazer. Mas às vezes aquilo que não dá prazer na carne é o que vai nos dar resultado. Entendeu? Então, aqui no capítulo 2 de Oséias, nós vamos ter essa questão do povo que começou muito bem lá atrás, mas vai começar a ser infiel ao seu Deus. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 2, começa dizendo bem assim, ó. Ou melhor, 1 e 2, né? Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. E aí, Oséias 2:1. Oséias 2, versículo 1. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Versículo 2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. E aí, o que acontece aqui? Na verdade, Deus vai começar a descrever a infidelidade do seu povo, dizendo que Deus tomou Israel como uma esposa, né, que cuidou, que amou. Só que aí, no decorrer da história, eles vão virando as costas para o seu Deus, voltando-se para outros deuses, não querendo mais andar no caminho do Senhor. Versículo 8 diz assim, ó: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo e lhe multipliquei. Isso aqui é tremendo que eu vou falar para você. A prata e o ouro que eles usam para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei o seu tempo, a seu tempo, né, o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Então Deus está dizendo assim: poxa vida, tudo que eu dei para eles agora eles estão levando para outros deuses. Aí é um ponto aqui interessante, queridos, que eu gosto de pegar essas nuances que os profetas nos ensinam, que é o seguinte: você tem uma ideia clara do que Deus faz na sua vida? Será que você sabe meditar em tudo que Deus fez até hoje na sua vida? Ou você é do tipo de pessoa
que faz assim, ó, a pessoa te abençoou hoje, amanhã não sabe nem que a pessoa existe. Tem pessoa que é assim. Recebe a bênção, tu ajudou a pessoa hoje. Amanhã, não está nem aí para ti. Ela nem lembra que tu ajudou ela. Ela não tem aquela gratidão contínua. Poxa, o pastor Denis me ajudou, o pastor Denis me ajudou. Poxa, eu vou sempre orar por eles, vou sempre louvar a Deus pela vida deles. Tem pessoas também que até lembram, mas depois de um tempo esquecem. E detalhes, depois elas começam a ser tão ajudadas que elas já não dão mais nem valor para quem ajuda elas. Então, queridos, na Bíblia, a gratidão é muito importante. A gratidão, ela desata muitas bênçãos. E Deus está questionando aqui, como o marido faria. Então quer dizer que agora eu te dou carro e tu vai andar com o teu amante? Poxa vida, eu trabalhei para te dar um carro, trabalhei para te dar uma casa e tu leva um amante para dentro do meu quarto. É mais ou menos o que Deus está falando. Muito bem. E aí, exatamente, olha o que a bispa colocou aqui. Deus era o Deus que sempre proveu tudo. Só que agora eles achavam que era Baal, né? Baal, porque os deuses, geralmente, os deuses que são mencionados na Bíblia, isso na verdade acontece na mitologia, né? Geralmente tinha um Deus para cada situação. Tinha um Deus É que nem hoje, com todo respeito, acontece em relação a alguns santos. Bem parecido. Por exemplo, tem um santo casamenteiro, tem um santo que é o santo que gera filho, tem um santo que mais? Não, o santo, por exemplo, o santo das causas impossíveis, não é isso? Tem um santo para cada situação. Isso, pede uma coisa, fala o santo tal, aí ele vai te ajudar a encontrar. Essa ideia, irmãos, ela entrou de certa forma para dentro do cristianismo, né? Para dentro do cristianismo histórico, e aqui não vai longe, entrou dentro do judaísmo também, como a bispa está bem mencionando. Então isso você vai ver. E Deus traz tristeza para o coração de Deus, porque Deus está falando assim, mas não é o teu amante que te deu, não. Quem te deu esse carro aí foi eu. Quem te deu essa casa aí foi eu que trabalhei. E aí tu está dizendo, não é meu, vamos dar uma volta. O teu amante. E ainda deixa ele dirigir o meu carro, o carro que eu te dei. Como se ele fosse o dono agora. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. E aí, queridos, o que ainda é mais bonito ainda é que, apesar da infidelidade do povo, o que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo assim, eu ainda amo vocês. Eu quero transformar vocês, eu quero mudar a história de vocês, né? Versículo 10, agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Versículo 11, farei cessar todo o seu gozo e as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, essa é a praga que me deram. Ou melhor, esta é a paga que me deram os seus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as suas bestas feras do campo as devorarão. Então Deus começa a decretar o quê? Que virá consequências. Olha, então eu vou tirar tudo de vocês. Então, eu acho interessante esse ponto, irmãos, que acontece com todos nós, né? Nós, muitas vezes, não conseguimos lembrar do que as pessoas fazem pela gente. O que Deus faz pela gente. Eu peço que você medite nisso. Nunca esqueça. Faça uma revisão para você nunca esquecer de quem te ajudou. Nem que seja no mínimo. Não glorifiquem apenas aqueles que... Irmãos, quando a pessoa é ingrata, tu pode fazer, irmãos, 1000. Num que você errou. Às vezes você até falhou mesmo, realmente. Falhou até de forma contundente. Mas a pessoa, ela não vai relevar. Ela vai te condenar por aquele erro. Pode ter sido, como eu disse, pode até ter sido um erro razoável, um erro realmente que foi uma falha, mas a pessoa ela não vai conseguir olhar por tudo aquilo que você já fez e vai ficar só naquilo que você faz de errado. E quando a pessoa ainda é muito ingrata, ela vai olhar, até se tu errou mínimo, assim, uma coisa que realmente é muito besta, mas ela vai olhar só para aquilo ali, né? Isso. E aí, como que Deus vai tratar essa ingratidão do povo? Ele vai tirar. Simples assim. Ele vai tirar. Apóstolo, mas um pai tem que fazer isso? Essa é a didática de Deus. Ele vai começar a tirar um pouco para ver se cai a nossa ficha. Porque, se ele está te dando, você não reconhece no amor, na bondade dele,
Ou faz um teste com uma pessoa, ajuda com dinheiro, ajuda. Ou ajuda a pessoa com alguma coisa, alimento, alguma coisa assim. Tira por um tempo para te ver. Pastora Terezinha, ela não podia ter feito isso comigo. Ela me ajudou 10 anos só. Ela não vai continuar me ajudando? Que ruindade dessa mulher. Meu Deus, e o pastor Aldenir também. Não vou nem mais falar com eles. Mas eu te pergunto, o ser humano não é assim? O ser humano é assim, meu irmão. E aí o que Deus vai fazer? Ele começa a tirar um pouquinho, porque senão o homem fica tufado. Ele não vai valorizar. Mas Deus é tão bom que Ele não tira tudo. Quando a gente fala assim, Deus não vai tirar tudo, né, irmãos? Que Deus é bom. Ele não vai jogar você lá na lama. Eu acho que é o homem que vai para a lama, ele que se joga na lama. Mas Deus não joga. Deus ainda é bom, Ele vai tirando devagarzinho, para você começar a sentir devagar um pouquinho. Começar a desmamar, entendeu? Devagarzinho. Para você começar a reconhecer. Exatamente. Então, essa é a didática de Deus, é a pedagogia dele aqui, para Israel. E outra coisa ainda, Deus começa também a mostrar para eles que os deuses, os Baalins, Baal, como está falando aqui, né? Os Baalins, Baal, eles não fazem nada, né? Não podem dar nada para vocês. É porque o homem também quer as coisas fáceis, né? Com Deus a coisa não é muito fácil também, né, irmãos? Deus tem todo um processo. Para você entrar na terra, tem que se organizar, como é dito ali. Só que o homem quer as coisas fáceis. Você está entendendo? O cara quer emagrecer tomando Coca-Cola. Não tem como. Entendeu? O cara quer ser abençoado sendo infiel. Não tem como. Aí não dá. Só que os deuses do mundo, eles não cobram. Você está entendendo? Eles não cobram. O que eles cobram, por exemplo, ele nem cobra, é o homem que inventa. Não, eu vou dar mais dinheiro para a entidade aqui, porque ele vai me dar, né? Eu vou me prostituir mais porque eu vou ser mais abençoado no amor. É o contrário com Deus. Porque você tá formando o Deus que existe dentro de você. E o Deus que existe, o único Deus que existe é totalmente diferente, né, desses deuses criados, como diz a palavra, pela própria imaginação do homem. Né, pela própria imaginação do homem, né? E aí o capítulo 3 de Oséias vai falar sobre a longanimidade de Deus. Tá bom, queridos? Então, eu queria só comentar esse ponto com vocês. Temos ali também o capítulo 1 de Lucas, né? Que vai do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 12. Na verdade, vai até o... Aliás, é o 12 e o 59, né? É o 12 e o 59. Então, o capítulo 1, vocês sabem muito bem, né, o que trata aí. Quem lembra do primeiro capítulo de Lucas? Vamos lá para a gente finalizar aqui. Aí você vai ver algo fazendo contraponto aqui de forma bem interessante. Lucas, capítulo 1. Sabe o que todo esse contexto ele quer nos mostrar? Esse percurso todinho, né, de Deus organizando a vida do povo, lá em Oséias mostrando a infidelidade do povo. Deus prometendo que Ele vai trabalhar num lugar, irmãos, que precisa ser trabalhado por todos nós, todos os dias. E nós não podemos deixar de vigiar um momento, minha pastora Terezinha, que é o nosso coração. E só existe uma pessoa que pode mudar de fato o nosso coração. Nós podemos usar ele como um padrão para ver como o nosso coração está, que é o Senhor Jesus. Amém? E Zacarias, aqui é mencionada a história de Zacarias, como precursor daquele que muda a história do ser humano, apontando para aquele que é o Senhor de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. No versículo 12, né, de Lucas capítulo 1, nós temos as predições referentes a João Batista. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor, né? Disse, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, né? Em ti haverá paz e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre
materno, né, o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar, para o Senhor um povo preparado, né? Um povo, como é que está a sua tradução? Povo bem disposto. Então, assim, toda essa preparação, queridos, é para chegar num ponto muito difícil. Não basta você só receber a instrução, você tem que preparar também o seu coração. Então, as duas coisas andam juntas. Na verdade, a instrução deveria mexer no coração deles. O problema não era a instrução, o problema era o coração. Então, Deus falou, já dei a instrução, agora eu vou trabalhar no coração de vocês. Então, a vinda do Messias é para transformar o nosso coração. Se nós não tivermos um coração trabalhado, querido, nós vamos falhar sempre. Nós vamos brigar sempre, nós vamos desentender sempre e não vamos manter aquilo que é tão precioso para Deus, que é a comunhão. Famílias restauradas, como Deus começou a trabalhar lá com Israel, lá no deserto, lá no passado, organizando as tribos para chegarem na terra prometida, equipando as famílias para viver o melhor dele. E aí, mas apesar de tudo isso, né, o coração, devido à dificuldade do coração, o coração não quer mudar. Então Jesus falou, agora Deus falou, eu vou mandar o meu filho, que ele vai converter o coração de vocês. Por quê? Porque eu vou estar nesta missão focado em transformar o coração de vocês. Amém? Por isso que versículo 17 diz, né? Irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. E converter os desobedientes à prudência, dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Amém? Diga assim, eu vou viver o arrependimento do Senhor todos os dias. Eu vou viver o melhor do Senhor todos os dias. Diga, o meu coração será humilde para reconhecer tudo o que Deus fez, faz e fará na minha vida. Diga, eu não serei ingrato. Apesar de muitas vezes eu não entender. Diga, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Eterno. Vamos orar então? Amém?